Aleluia. Deus soberano, entregamos agora, Senhor, em tuas mãos o teu servo, o presbítero Olegário. Senhor dos exércitos, continua agindo, Senhor, nesta igreja, na tua palavra, através do teu servo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós te glorificamos porque sabemos, ó Deus, que o teu servo se preparou para estar, Senhor Deus, sendo um canal de bênção aqui, neste lugar. Abençoa, Senhor, dá uma porção dobrada do tua unção sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela, por favor, no livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 1. Quero desde já ser grato ao Todo-Poderoso, agradecer ao meu grande amigo e pastor Walter, a todos os irmãos que aqui estão presentes. Pastor Walter é um amigo, irmão, paizão, mas eu posso falar que nós temos uma história, né? Juntos ainda. Se ele for falar um pouquinho do testemunho dele, vai ter que falar de mim um dia. Eu tenho essa honra ainda de ouvir esse homem falar ainda. É uma honra. E nós carregamos isso veemente, usando e utilizando do que aconteceu para glorificar o nome de Deus e mostrar que Deus anda na terra. Deus ainda caminha entre os vivos. Porque em alguns lugares Deus está longe demais. Parece que Deus está limitado de fazer o impossível. E a prova de Deus agir de uma forma magnífica na vida do ser humano não é curar uma doença, não é só curar uma enfermidade. Isso é pouquinho para Deus, irmão. O que Deus pode provar de maior ainda é pegar um projeto falido, que ninguém acredita, que ninguém vai, e Ele fazer esse projeto valer novamente. Esta é a prova de que Deus anda na terra. Aleluia. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve uma fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Vamos ler também o versículo 9. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Você pode se assentar. Nós estamos em um culto que tem um tema direcionado para uma quinta profética. E quando esse tema foi intitulado, eu acredito que Deus ele falou ao coração do pastor, o anjo desta igreja. E os olhos de Deus, quando o anjo realiza algo que Deus colocar em seu coração, estão voltados para um lugar como esse, com os céus abertos, para que nós de fato possamos viver uma quinta profética na presença de Deus, para que nós possamos viver uma quinta como nenhuma outra nós vivemos. Eu não vim daqui, eu não vim para o culto, eu não vim acreditando que seria apenas uma quinta-feira, que seria mais um dia que eu estaria sendo religioso. Não, eu acreditei que hoje eu estaria neste lugar, com uma palavra do céu para liberar sobre vidas neste lugar, para profetizar e grilhões caírem por terra, tudo aquilo que talvez possa estar atrapalhando sair, e você sair dessa quinta
segunda-feira dizendo: olha, eu recebi uma palavra profética e vou colocar em prática. O versículo que nós lemos, ele é muito lindo. Por quê? A Bíblia vai dizer que no dia em que os juízes julgavam, o homem da terra de Belém, aí separa aí, Belém, casa do pão, o significado. Ele saiu para habitar na terra, em algumas outras versões vai estar assim, para peregrinar na terra de Moabe. E com esse texto a gente vai ver como é importante o poder da decisão. Que no culto desse eu tenho que ser um homem que decida, que eu tome as decisões corretas, que eu decida crer, que eu decida acreditar, que eu decida crer nos projetos, que eu decida crer no que vai acontecer, que eu decida crer no que Deus pode realizar, que eu decida crer no que Deus pode fazer. No culto como esse profético, eu tenho que estar todo momento com a minha fé ativa, acreditando que os céus estão abertos para que Deus possa fazer coisa grande na minha vida. Só que o homem que estava em Belém, que estava na casa do pão, ele resolve sair da casa do pão para dar uma voltinha, com a intenção de que um dia, sei lá, eu volto. Peregrinar, a gente está indo, ó, mas quem sabe um dia eu posso voltar. E quando nós estamos falando da casa do pão, nós estamos falando de um local onde existe a providência de Deus. E no século 21 nós precisamos colocar isso na nossa cabeça constantemente. É na casa de Deus que eu vou solucionar meus problemas. Aleluia! É no culto da quinta-feira que eu vou solucionar os meus problemas. É no culto do domingo eu vou também solucionar os meus problemas. É no culto na casa que eu vou solucionar os meus problemas. É no culto na casa do pão que eu vou ter solução de problema. Eu não posso me disturbar por causa da crise. Se existe uma coisa que Satanás mais utiliza na minha vida e na sua, isso eu falo com propriedade hoje, ser um liberto, transformado, mudado pela presença de Jesus Cristo, é de que a maior estratégia de Satanás é criar momentos de crise. E não pense você que na casa do pão não vai haver crise. E aqui está a chave de todo o negócio. Na casa do pão pode haver uma crise. Por que pode haver uma crise? Outra coisa que eu quero falar com propriedade, porque Deus tem seus meios de trabalhar. A dor ela pode ser mortal e ela pode ser pedagógica. Mortal só o mundo dá, pedagógica Deus permite. Se você se permitir na presença de Deus sentir uma dor, que ela sirva de pedagogia, te ensinando, te direcionando, te levando para um caminho, você vai encontrar o melhor lugar que Deus poderia te colocar. E você vai lembrar e vai falar assim: olha, valeu a pena ficar tantos anos naquele lugar, valeu a pena ficar tanto tempo sofrendo, e valeu a pena passar por tudo que eu passei, porque hoje eu me orgulho do homem ou da mulher que você pode ser. Aleluia! Quando eu entendo que Deus tem o controle de todas as coisas, eu não me preocupo com a crise. Glória a Deus. Eu sinto a crise, porque ninguém está falando de hipocrisia aqui. Todo mundo se entristece com a crise, todo mundo padece com a crise. Só que há uma diferença quando nós olhamos para a crise na perspectiva do que Deus tem para nós. Porque quando eu olho para a crise com essa perspectiva, eu vou fazer o que Paulo disse em Romanos capítulo 5, versículo 2, 3, 4. Porque não tenho que me gloriar somente nisto, mas também me gloriarei na tribulação. Paulo está falando, eu tenho que me gloriar também na tribulação. Por quê? Paulo está falando que ele tem que se gloriar na tribulação, porque foi o homem que carregou as marcas de Cristo, e ele soube
que a tribulação ela tem poder de produzir, ela não vai ter poder de tirar na vida daqueles que aceitam a mensagem da cruz, aqueles que carregam a mensagem da cruz. A tribulação só serve para uma coisa: produzir na tua vida, fazer você crescer, criar expectativas que você jamais tinha. Glória a Deus, aleluia. Quem aqui um dia talvez orou por algo que faltou dentro de casa, que precisou? Você tendo, você não ia fazer isso. Foi preciso ser arrancado, foi preciso você não ter, foi preciso as coisas se apertarem, sabe para quê? Porque você tem uma experiência. Para na hora da tribulação você entender que na tribulação Deus faz você produzir, Deus faz você dar fruto, Deus faz você fazer coisas grandes. E nessa igreja aqui, independente de problema ou não, você foi chamado para poder produzir na presença do Todo-Poderoso. Eu sou bairro de Pisamar, mas aonde quer que você esteja, diga: o caminho é Jesus. Só que porque eu tenho que tomar cuidado com a tribulação? Porque se eu não entendo que eu fui chamado para aprender, que eu fui chamado para ter lições diferentes de outros. Para de olhar, irmão, para o fulano e para o ciclano. Deus te chamou, você é o seu nome. Deus não chamou mais ninguém igual você. Aleluia. Não fique comparando as suas lutas com a dos outros, senão você vai parar. Nem muito menos o que eles recebem ou não. Porque tem coisa que Deus tem que tratar com você, que Deus não tem que tratar com A nem com B. E às vezes a gente olha para A e B e fala: mas poxa, isso não chega para mim. A gente é ser humano, irmão. A gente de vez em quando dá uma questionada a Deus. A gente chega lá: e aí, Deus? Para que não dá vontade, não? A gente vê aí tanta coisa acontecendo irregular, crescendo. Você fala assim: poxa, eu estou aqui, ó, passando uma luta para poder conquistar esse pouquinho. Aí Deus fala comigo, com você: mas você é diferente. Aleluia. O lugar para onde você vai também é diferente, rapaz. E o final da chegada vai mostrar a diferença para você. E você vai ter o poder de falar: olha, valeu a pena. Olha, foi maravilhoso. Olha, foi especial ter sido fiel ao Senhor. Caramaracaia sébia. Emene caramassúbia canto. Emene cai. Não negocie aquilo que Deus tem com você. Obrigado, Deus. O mundo pode vir com proposta. As coisas podem aparecer com situações que pareçam favoráveis e não caia nessa besteira do favorável. O nosso coração é enganoso, a gente tem uma mania feia de querer dar opinião para Deus. Tem hora, Deus parece que é do Senhor porque tá bonzinho, tá legal. Eu vi muita gente partir por esse caminho e Deus não falar nada e cair. E nós não podemos vacilar. Elimeleque é um homem que está dentro da casa do pão, está dentro de um local onde ele tem promessas, onde Deus tem propósitos, onde Deus tem sonhos. E por um instante Elimeleque pensa assim: Deus se esqueceu desse lugar. E porque o poder da decisão tem uma grande diferença na vida do ser humano? Porque são as minhas decisões que vão estabelecer onde eu vou chegar. Vão ser as minhas decisões que vão dizer até onde eu posso ir. Não vai ser a decisão do seu irmão, do próximo. Não vai ser a decisão do juiz. Não vai ser o que o médico falar. Não vai ser a palavra do homem, mas vai ser a tua decisão no centro da vontade de Deus, que vai estabelecer o limite até onde você pode ir com Deus. Aleluia, Senhor Deus. Eu já vi muita gente falar assim: mas poxa, por que você é assim com Deus? Porque eu permito Deus fazer isso na minha vida.
Eu não tenho esse negócio que Deus tem que me provar, Deus tem que falar, Deus tem que fazer nada. Deus está aqui no nosso meio. Deus entrou nessa casa muito antes da gente poder estar aqui preparado para abençoar a minha vida, para abençoar a tua vida. E por isso, independente de situação ou não, eu sei que o Todo-Poderoso está passeando nesse lugar, olhando o coração, sondando o coração, pronto para abençoar vidas. Aleluia, Jesus. E quando nós tomamos uma decisão errada, tendo as promessas direcionadas para nós, existe um hino que é cantado aí que tem promessa de Deus, não morre. Cuidado, ele pode morrer. Eu não estou falando da salvação, mas morrer ele pode. Pode deixar de usufruir muita coisa grande que Deus preparou. Pode deixar de viver muita coisa maravilhosa que Deus separou para ele viver. Por causa do não, por causa da decisão, por causa de dizer na hora errada. E Elimeleque, ele vai para a terra de Moabe, que significa casa da perversão, casa do pecado. Olha a transição de Elimeleque. Ele vai sair da casa do pão, porque tem uma fome, porque tem crise. E na mente dele, somente existe crise na casa do pão. Na mente dele somente existe crise aonde existe promessa. E aí ele vai pensar que lá na casa do pecado, na casa da perversão, lá em Moabe, vai ter solução para ele. E deixa eu te dizer uma coisa, o diabo ele tem essa mania de querer confundir os outros. Olha, eu tenho o que você precisa. Olha, eu tenho o que você está necessitando agora. Olha, eu posso te dar aquilo que você tanto queria. Olha, eu podia fazer isso, mas vai ver o final, meu filhão. Vai ver o que tem preparado no final. A Bíblia vai dizer em Provérbios que há caminhos que para o homem eles parecem ser perfeitos. Sabe o que significa isso? Não tem margem de erro. A razão diz, olha, vai dar certo, mas o final deles são caminhos de morte. Sabe por que eu e o pastor de vocês estamos aqui vivos? Foi porque o Todo-Poderoso falou assim: eu vou guardar. Sabe por que o pastor de vocês aqui hoje tem essa experiência? E eu falo, quem está aqui congregando com ele, suga. Quer ser um ser humano forte, cola do lado. Eu presenciei as perdas de frente assim, ó, eu e ele. Eu estava no mundão ainda. Nós só conversando, eu mandando versículo bíblico, eu gostava de versículo bíblico, eu escrevia, lê isso daí, lê aquilo. E nós conversando, eu no mundão já dando um lugarzinho para Deus, Deus agindo na minha vida. Mas foi na brasa, foi no fogo, nada veio fácil, nada surgiu assim, ó. Eu tenho uma família que hoje ela é entregue a esse mundo, o mundo de tomar as decisões erradas. E aí eles ficam irritados. Você sabe o que tem familiar meu que fala? Eu não sei que Deus é esse. Esse Deus só olha para você. Esse Deus só faz as coisas para você. Eu falei, não, entra na brecha que você vai ver esse Deus fazer coisas maiores ainda na tua vida. Só faça isso. Eu creio, Senhor. Porque quem vê a gente chegando em alguns lugares faz assim, foi mamão com açúcar. Chegou lá facinho. Quando eu saí da cadeia, eu fui morar no quartinho de uma igreja. No quartinho dessa igreja, eu tinha que inventar visita no lar às vezes para me poder ganhar uma janta. Porque não tinha janta. Estava dentro da igreja, mas não tinha janta. Para me almoçar eu tinha que sair, rodar, pedir. Sabe que você vai terminar os outros pedindo para poder comer? Eu tive que passar por situações iguaizinhas. E eu tive o costume de fazer dinheiro assim, ó, estalando o dedo. Eu tinha a opção de estalar o dedo para dinheiro, não precisava nem de fazer o que era errado. Eu só precisava de ser conveniente. Falar, meu amigo, me manda um dinheiro. Só que não, meu irmão. Eu falei, Deus, se tu és Deus mesmo, tu vai mostrar que você é grande aqui na minha vida. Aleluia! Você vai fazer coisas que vai confundir o mundo. Você vai fazer coisas que vai deixar os outros embaraçados, mas vai deixar provado que só o Senhor é Deus.
poder da decisão. Então, no meio da crise, tome a decisão certa, age certo. Não deixe jamais nada e nenhum propósito que Deus deixou para você por causa do problema e do caos que você está vivendo. Passa-se o tempo. O homem que estava escolhendo um dia para comer ou não, arruma um serviço por meio de jejum. Tem gente que fala, jejum é besteira. Eu ganhei muita coisa no jejum, irmão. O local que eu trabalhava no semiaberto falou assim, ó, nós vamos te dispensar. Eu falei, você falou isso dentro de mim, no meu coração. E eu falei com Deus, falei, Senhor, eu quero ser fiel a ti no dízimo, quero ser fiel a ti na oferta. E eu preciso desse emprego. Passou uns dias, meu patrão chegando em mim, ó, coçando a cabeça. Pai, chega aqui, quero conversar com você. Eu resolvi que eu vou estar te ajudando. Aí na minha cabeça assim, você não resolveu nada. Jeová tirou seu sono. Deus chegou lá no seu ouvido e falou, lembra daquele menino? Eu quero ele. Contrata. E ele me contratou. Glória a Deus. Aleluia. E aí mais uma vez a fase. Fui para uma borracharia. Sujar a mão. Atender, trabalhar alegre. Fazer as coisas com alegria, mão, te promove. Botar a mão para fazer o que você está fazendo, ainda que seja, pareça ser inferior, te coloca em lugares que outras pessoas não chegam estudando. Lembra-se disso, é uma grande diferença quando nós fazemos as coisas com excelência. Aleluia. Então tudo que você for colocar a mão, como a Bíblia diz, faça conforme a tua força. Se você pode se doar o máximo, se doa o máximo, porque do céu vem a honra de Deus. Glória a Deus. Do céu vem a honra. Aleluia, Jesus. Eu hoje, para a glória de Deus, eu sou vendedor, onde eu estou lá. Sou mais solicitado na minha empresa do que qualquer um. Nem gerente é solicitado dessa maneira. E sabe por que disso, irmão? Porque eu me entrego também lá, como eu me entrego para Deus, como eu faço as coisas. Porque eu sei que quem abriu aquela porta lá foi Deus. E Deus, Ele abre porta onde não há porta quando a gente precisa. E aí quando as pessoas perguntarem se foi fácil para você, quando alguém ficar falando, não, mas foi simples. Foi simples não, irmão. Você teve que engolir orgulho, você teve que liberar perdão, você teve que dizer assim, amém, eu me aceito ser humilhado, eu aceito passar um pouquinho, que a gente não pode nem falar que chegou perto do que Cristo passou. Eu vou servir, eu vou fazer como Ele fez, eu vou tentar realizar a obra como Cristo realizou também. E aí eu duvido, mudo meu nome, rasgo essa Bíblia, se do céu Deus não fazer coisas que vão confundir as pessoas que estão ao seu redor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque Deus trabalha com pessoas assim. Às vezes a gente tem uma mania, uma cosmovisão de ver a vida de uma maneira. E a gente não para ver a vida na perspectiva de Deus. Nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que é luz é prata. Não se encante com projetos de outros e com sonhos de outros. Porque nem todo sonho e projeto que está sendo realizado, projetado por Deus. Mas o homem está fazendo. E quando o homem está fazendo, uma hora é puxado, acaba, não vale mais nada. Sabe aquela pessoa, eu já vivi muito isso, que ela só vale quanto ela tem. Esses sonhos na rua aí são feitos assim. Ele só vai ser sonho, só vai ser projeto de Deus, só vão cantar e falar que é Deus enquanto puder dar. O dia que a voz não for a mesma, o dia que não pregar da mesma maneira, o dia que não servir igual, você sabe o que vão falar? Não, Deus não está mais não, Deus não realiza, sabe por causa de quê? Porque o projeto era do homem, estava fazendo para o homem. Só que quando você está realizando para Deus, pode ser uma pequena palavrinha, pode ser um pequeno louvor, pode ser com uma voz talvez boa, uma voz rouca, ou não, mas Deus está enxergando o que você está fazendo, e Ele vai trabalhar com isso. Tem muita gente, irmão, que no século XXI deixa de trabalhar na igreja porque olha essas coisas.
Deus chama pessoas específicas? Chama. Claro. Tem uns que Deus chamou para fazer algumas coisas diferentes mesmo. Só que enquanto o cara está fazendo algo diferente, quem vai fazer o de casa? Tem que fala assim, o diácono. O pastor ele vai morrer sendo diácono. Tem gente que pensa que não. Porque diaconia vem de servir. Vem de estar servindo sempre. E a palavra que era usada para o diácono era usada para os gregos que andavam num barco, fazendo ele andar escondido, ninguém via. Sabe aqueles escravos que remavam? Você viu o filme medieval? Que estava debaixo assim, remando. O barco é bonito, está andando. Quem está fazendo o barco andar? Então por isso, todo mundo que entendeu que é servir a Deus vai ser assim até o final. E Deus vai sempre honrar. E tem gente que às vezes deixa de fazer alguma coisa por causa disso, pastor. Eu vejo muitas pessoas chegando até mim e falando assim, não, mas eu não tenho coragem de pregar não, porque eu vi fulano pregar. Eu falei, irmão, você está pensando em fulano? Na cadeia, sem estudo, sem pensar. O dia que eu aceitei Jesus, eu fui para a parede e preguei. Olhei para a parede e comecei a pregar. E falei, eu vou pregar, e pronto, acabou. E estou aí até hoje, há mais de 10 anos, pregando a palavra de Deus, para a glória de Deus, porque a todo tempo tomando as decisões corretas. E Elimeleque, ele não foi sábio. Consequência de Elimeleque não tomar a decisão correta, a Bíblia vai dizer que chegando em Moabe, não se passa muito tempo, Elimeleque morre. Porque tem gente que vai sair da casa do pão, vai ir em Moabe, fazer algumas coisinhas e vai voltar ainda para a casa do pão. E nem sempre as oportunidades vão bater como bateram outras vezes. Eu estou vivo aqui hoje, falando do amor de Cristo, falando de Jesus. Mas quantos que estiveram comigo tiveram também oportunidades? Eu vi como o pastor viu. Você acordar com o cara e no outro dia você acordar com a notícia que o cara estava morto. Você está falando com a pessoa aqui, o telefone desligar, você tenta ligar, você não consegue ligar mais. O que aconteceu? Não, passaram a tirar, mataram. Quantas oportunidades! Eu não sou melhor do que ninguém, o pastor Monteplano é melhor do que ninguém, mas a gente aprove a Deus. Ser sensível à voz do Espírito, quando o Espírito falou de uma vez, chacoalhou. Tem gente que o Espírito vai dar uma chacoalhada mesmo, irmão. Então não fica com medo da dor, com o chacoalho que Deus pode te dar, não. Com o chacoalho que Deus pode entregar na vida de outras pessoas que você está orando para Deus converter. Tem hora que a gente está orando para Deus converter A ou B. Aí acontece, a gente fala assim, meu Deus, cura logo. Meu Deus, tira logo a enfermidade. Meu Deus, salva logo. Meu Deus, transforma logo. E a gente não entende o que Deus está fazendo. Tem processos na mão do Todo-Poderoso, que Ele vai ter que pegar o vaso, quebrar ele na mão, vai ter que amassar ele, vai ter que voltar o vaso novamente, começar a produzir, para depois jogar o óleo. Então tem processos na vida do ser humano que vão machucar demais. Aleluia. Só que quem permite machucar é aquele que tem a cura. Glória a Deus. Existe uma diferença nisso daí que é tão maravilhoso. Eu teve anos de eu ficar sem visita. Aí as ovelhinhas que eu pastoreava falavam assim: pastor, como o senhor é forte, como o senhor consegue? A gente fica uma visita sem aqui e a gente fica desesperado. O senhor está há anos. Como, irmão? Deus me deu a força. Você acredita que Deus tirou de mim o desejo de olhar para o mundo lá dentro? Eu não conseguia sentir afeto, pensar, nada. Se acontecesse um dia, para mim era lucro, mas eu não conseguia. Não era algo que preenchia meu espaço. Eu estava tão ocupado com as coisas de Deus, estava tão preocupado com o que era do Senhor, que não havia tempo nem espaço para ficar esquentando a cabeça com aquilo que Deus ia acertar na hora certa. Sabe, tem hora que você tem que se preocupar mais com as coisas de Deus.
Tem hora que você tem que se preocupar mais com a sua devocional. Tem hora que você tem que se preocupar mais com a sua oração. Tem hora que a gente se preocupa tanto com o pai, com a mãe, com o filho, com o tio, com o parente que está desviado, com não sei quem, a gente esquece de orar, a gente esquece de fazer, a nossa cabeça fica coçando, a gente fica perdendo tempo sem fazer o que é correto, mas sabe, perde o seu tempo não, faz o seu tempo render. Como é que você faz o tempo render? Entra no teu quarto, fecha a porta dele. Que é isso, presbítero Legaro? Intimidade. E aí o Pai que está também em secreto, Ele te ouvirá do céu e também lhe responderá. Aleluia! Então não permita que as suas decisões te levem a um caminho de dor, mas ao contrário, tome as decisões certas, para que ainda que você esteja num caminho de dor, você possa usufruir da casa do pão. Porque Elimeleque foi imprudente, ele saiu da casa do pão e foi para a casa do pecado. Só que lá na casa do pecado tinha uma mulher prudente demais, que entendeu que a decisão que ela tinha que tomar era ir atrás de Deus. A sogra de Noemi, Ruth, ela estava numa terra que Deus tinha amaldiçoado, estava debaixo de maldição. Só que ela entende que ir de volta para a casa do pão é melhor. Por quê, presbítero Legaro? Que a Bíblia vai dizer que Noemi ouviu falar que Deus visitou a casa do pão. Deus visita a casa do pão no momento certo, irmão. Aleluia! A gente fica confuso porque não é na nossa hora, mas na hora certa Deus visita. Na hora certa Deus entra com providência. Tem hora que a gente fala assim: ai meu Deus, já não aguento mais. Que nada, você aguenta. O dia que você não aguentar mais, Deus se apresenta, fala: sou eu, Senhor teu Deus, que te seguro nas mãos, não te largo, não te abandono, não deixo você submergir sobre as águas, nem se queimar sobre o fogo, não deixo mal nenhum chegar à tua tenda. Você vai ter certeza que esse Deus chega para você, que esse Deus se apresenta para você. O dia que você não aguentar mais, Deus se apresenta para você. Por isso que o salmista vai dizer: Deus, Ele é o meu socorro, bem presente no dia da angústia. Sabe o que está rolando? Deus não tem esse negocinho de chegar lá atrás, e Deus muito bom tem esse negocinho de chegar lá na frente. Por isso Ele é o socorro bem presente, ou seja, Ele chega na hora, pastor. Ele chega no momento. Ele chega quando a gente precisa de verdade e solução. Meus irmãos, até aqui